Na sequência, nós vamos convidar a professora doutora, com certeza, professora em breve, Camila Suliane Raota. A Camila é nossa egressa do curso de Engenharia Química e do mestrado e doutorado em Engenharia e Ciência dos Materiais, sob a orientação, o acompanhamento do professor Marcelo Giovanella, aqui presente. Ela desenvolveu e defendeu uma tese intitulada Desenvolvimento, Caracterização e Aplicação de uma Membrana Verde de polivinil, álcool e nanopartículas de prata para remoção de fármacos em efluentes. E é sobre isso que ela vai nos falar, sobre o título Soluções Sustentáveis para o Tratamento de Água, as Membranas Verdes. Bem-vinda, doutora Camila. Registre-se que é a primeira egressa, propriamente, que vem apresentar aqui a sua pesquisa, né? Até o momento tivemos a apresentação de professores dos programas. Você inaugura uma sequência que teremos de egressos dos nossos programas de pós-graduação. Certo, então, muito obrigada pela apresentação e pelo convite de estar aqui. Certamente é uma honra dividir esse palco com professores e pesquisadores de tão grande currículo, né? Então, muito obrigada. E então, vou falar um pouquinho sobre soluções sustentáveis para o tratamento de água, focando nas membranas verdes. Então, qual foi a motivação desse projeto, né? 50 bilhões de litros de água contaminada todo ano. O que isso representa, né? 50 bilhões de litros. Para a gente ter uma ideia, isso é mais ou menos o volume de água das represas Faxinal e Marrecas juntas. É muita água. Mas para tornar esse número um pouquinho mais palpável, segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, um ser humano precisa de 2 litros de água por dia para sobreviver. 2 litros de água, correspondendo aos 8 bilhões de habitantes do nosso planeta, seria o suficiente para fornecer água de qualidade durante 3 anos. 3 anos de água limpa. E está sendo contaminada todo ano. Levando em conta que muitas dessas 8 bilhões de pessoas não têm acesso à água, isso é um problema que precisa ser resolvido. Então, como é que esse volume todo de água é contaminado? Então, ele é contaminado pela produção de membranas poliméricas. O que são essas membranas poliméricas? É um produto utilizado nos processos de separação por membrana, que uma das maiores aplicações é o tratamento de água, como exemplo da dessalinização da água do mar, como é mostrado nessa imagem de uma planta de dessalinização. Mas antes de entrar nos motivos dessa contaminação, eu só gostaria de explicar o que é uma membrana polimérica. Então, pensando no tratamento de água, ela é uma barreira seletiva que tem por objetivo remover contaminantes e produzir uma água limpa. Então, esse diagrama ele é bem clássico. Então, ele mostra, numa fase, então, a alimentação, que seria uma água contaminada, e na fase 2, ali ao lado, a água limpa. E separando essas duas fases, então, uma membrana seletiva que tem essa capacidade de discriminar o que é um contaminante e o que é água. E, normalmente, então, voltado no tratamento de água, utiliza-se uma força motriz, que seria a aplicação de uma pressão. Mas, como na ciência a gente costuma brincar que a ciência se faz entre os cafezinhos, que é aquele momento de parada, de discussão de ideias, eu gostaria de fazer uma analogia com o nosso preparo do café. Então, no preparo do café, nós temos a água contaminada, que seria a água misturada com o pó de café, a nossa membrana seletiva, que seria o filtro do café, e a água limpa, o nosso produto, o cafezinho. E, nesse caso, então, a força motriz seria a própria força da gravidade, que faz o trabalho de separar o contaminante da água limpa. Mas, voltando, então, ao nosso tema principal.
por que todo esse volume de água é contaminado todo ano? E o motivo é porque os métodos tradicionais de fabricação de membranas, eles utilizam polímeros não sustentáveis e não renováveis. E isso causa um consumo massivo de solventes orgânicos. E são esses solventes orgânicos que contaminam toda essa água. Então, uma ilustração bem simplificada do processo de fabricação industrial dessas membranas, o polímero precisa ser solubilizado num solvente orgânico, que certamente não é... ele é tóxico para os seres humanos. Então, uma vez solubilizado, esse filme é laminado e esse solvente precisa ser removido dessa membrana polimérica. Então, ele é passado por um banho de coagulação, que é um banho de água, onde a água entra dentro da membrana e retira esse solvente orgânico. E qual que é o resultado disso? Uma membrana polimérica, utilizada para o tratamento de água, porém que polui um grande volume de água na sua fabricação. Então, a gente tem um problema, uma grande contradição, que nós fabricamos um produto para tratar água, para descontaminar água, porém ele está contaminando muita água. Então, temos que resolver esse problema. Nesse contexto, então, os desafios do setor produtivo de membranas é justamente tornar esse processo mais sustentável. A própria indústria de membranas reconhece que esse é um problema e está buscando soluções para isso. Então, justamente, substituir, ou, na melhor das hipóteses, eliminar o uso desses solventes orgânicos. Porém, o desafio é manter a eficiência de remoção de contaminantes e de produção dessa água limpa. Então, como resolver esse problema? Com as membranas verdes. Elas são membranas que utilizam polímeros naturais, biodegradáveis e sustentáveis. Os demais reagentes do processo são sustentáveis ou atóxicos, utilizam solventes verdes, sendo o maior representante dessa classe a própria água, e, por último, que tem um menor consumo energético. Então, esse foi justamente o tópico do meu tema de doutorado, que foi desenvolvido aqui na instituição, no programa de Ciência dos Materiais, com financiamento da CAPES e sob orientação do professor Marcelo Giovanella, que está aqui na plateia, e com orientação da professora Camila Baldasso. Então, a tese já está disponibilizada no repositório institucional, se alguém quiser detalhes bem mais técnicos, mas eu vou comentar um pouquinho sobre ela. E também esse produto, né, essa membrana já foi patenteada pela universidade, já temos um artigo publicado e o segundo está em fase de, não mais elaboração, está quase finalizado, e em breve também já vai estar disponibilizado para a comunidade científica. Então, essa membrana verde, os reagentes, a composição dessa membrana, obviamente, foi baseada na literatura, porém, o critério que eu tive para mim foi que eu não ia utilizar nada que fosse tóxico para mim ou para qualquer outra pessoa. Então, nenhum dessas componentes, desses reagentes, é tóxico para mim ou para o meio ambiente. Então, apresentando cada um deles para vocês entenderem um pouquinho mais do que cada um deles representa. O polivinil álcool, o PVA, ele é muito interessante porque ele é solúvel em água. Então, a gente não precisa daqueles solventes orgânicos que são tóxicos. E ele é tão seguro para nós que ele é utilizado nessas cápsulas de medicamentos, ou seja, a gente pode ingerir, além de ser usado em colírios, ou seja, ele pode entrar em contato com as nossas mucosas e é totalmente seguro. A água, ela dispensa apresentações, mas, enfim, o uso dela só é possível por conta do uso do PVA, que é solúvel em água. Então, isso é uma das principais vantagens desse produto, porque ele não utiliza solventes orgânicos, ou seja, não contamina aquele volume todo de água. O ácido cítrico, a função dele na membrana é controlar essa solubilidade do polímero em água. Ou seja, quando eu estou trabalhando no tratamento, na descontaminação da água, ele não pode dissolver. Então, eu tenho que controlar essa afinidade que ele tem com a água. O ácido cítrico, ele é originário de frutas cítricas, porém, em escala industrial, ele é obtido por via fermentativa, que também é um processo sustentável. Quanto à toxicidade dele, ele é utilizado em medicamentos e na indústria alimentícia, ou seja, totalmente seguro.
O glicerol, ele é um subproduto da indústria do biodiesel, ou seja, a gente está dando um destino nobre a um resíduo industrial, e ele é popularmente conhecido como glicerina. Ele é utilizado na fabricação de cosméticos e em alimentos, então, mais um reagente ok para a nossa membrana. E, por fim, as nanopartículas de prata, mas obtidas por síntese verde, não é qualquer nanopartícula. E esse foi justamente o tópico da minha dissertação de mestrado, também desenvolvida aqui na UX, e eu considero elas muito especiais porque elas são obtidas a partir de um resíduo agroindustrial. Então, o resíduo da fabricação de vinhos, né, o bagaço da produção do vinho, ele é utilizado para fazer essa síntese. E essas nanopartículas, desde que dosadas da maneira correta, elas são extremamente seguras, tanto que são utilizadas em curativos pelas suas propriedades bactericidas, e em implantes e próteses, por exemplo, implantes dentários, ela auxilia na cicatrização, ou seja, ela é também segura para os seres humanos. E o desenvolvimento da membrana é extremamente técnico e eu não vou entrar em detalhes aqui, só vou mencionar que ele foi feito, então, durante os 4 anos do doutorado, abrangendo, então, o design de experimentos e análise estatística, como exemplo desse gráfico ali ao lado, que foi utilizado para otimizar os constituintes da membrana, a composição de cada um deles e as demais etapas do processo. Essa membrana foi completamente caracterizada porque não adianta apenas desenvolver ela, a gente tem que saber exatamente do que se trata esse material e possibilitar o depósito da patente. E, por fim, a otimização dos parâmetros do processo, porque uma coisa é desenvolver a membrana, outra coisa é aplicar ela e ter bons resultados. Então, essa foi a segunda etapa do projeto, que, então, como um todo, envolveu o desenvolvimento de um produto e a aplicação dele. Então, o resultado, uma membrana verde, uma membrana sustentável e segura. A carinha dela é dessa foto que temos ali. Ela é completamente transparente e translúcida, tanto que a gente pode observar a logotipia da universidade. E ela tem essa coloração dourada, que é característica das nanopartículas de prata. Que, embora a gente pense que nanopartículas de prata são prateadas, não, elas são douradas. Então, é possível ver a presença delas na membrana pela coloração. Mas o mais interessante é que ela tem um desempenho comparável às membranas comerciais, aquelas membranas que contaminam todo aquele volume de água. Desculpa. Ela tem um desempenho comparável. E não se assustem com os números, eu vou explicar eles. Eu fiz uma comparação da membrana desenvolvida com 5 membranas comerciais. Então, vamos analisar por aqueles itens de sustentabilidade. Quanto ao polímero e o solvente utilizado, apenas a membrana verde não utiliza aqueles solventes orgânicos que são tóxicos, enquanto as demais utilizam polímeros que não são sustentáveis e solventes orgânicos. Com relação ao consumo energético, a etapa de produção a gente não consegue comparar porque as membranas comerciais são produzidas em indústrias, então o consumo energético comparar com uma escala laboratorial não seria justo. Mas a gente pode comparar a parte de operação. Então, as membranas comerciais, elas trabalham acima de 8 bar, 3 delas em 10 bar de pressão, enquanto a membrana produzida trabalha 5 bar, ou seja, metade do consumo energético. Isso é bastante. Quanto à eficiência, então, nós avaliamos pela remoção do diclofenaco de sódio. O diclofenaco, ele é um anti-inflamatório, ele é considerado um contaminante emergente, ele já foi encontrado em diversas matrizes aquosas, em rios, lagos, oceanos, água potável, água de torneira, e inclusive no Brasil tem uma contaminação muito expressiva. Então, ele é um contaminante emergente, e ele foi o foco, então, para avaliação da eficiência dessa membrana. Então, comparando com as membranas comerciais, 2 delas têm uma remoção abaixo de 50%, que é considerado ok, mas não muito bom. As outras 3 acima de 90%, então um desempenho excelente. E a membrana verde um desempenho de cerca de 80%, que é considerado bom. Porém, isso ainda pode ser melhorado na fase de produção industrial. E quanto à produção de água, né, o volume de água limpa produzido,
2 membranas têm um volume de água limpa muito baixo, enquanto as outras 3 um volume bem alto, e a membrana verde está ali no meio. Mais uma vez, quando essa membrana é produzida de forma industrial, alguns parâmetros de processo melhoram esse resultado. Mas, lembrando mais uma vez, a gente está comparando uma membrana comercial, que um módulo utiliza 3 metros quadrados, enquanto a minha só tem 60 centímetros quadrados. É uma comparação um pouquinho injusta, mas é um parâmetro a ser considerado. Então, eu considero um parâmetro ok. Então, como conclusão, mas antes eu gostaria só de fazer um comentário, que dentro dos objetivos sustentáveis, a água aparece dentro de todos eles, né? E eu tive a oportunidade de ser convidada para um evento na Alemanha, agora em setembro. O nome do evento era Global Solutions for Water Security, e o objetivo era obter soluções para a segurança hídrica. E foram 40 profissionais de 21 países, juntos numa sala por 4 dias. Tínhamos sociólogos, advogados, engenheiros, químicos, analistas políticos, e depois de 4 dias nós pudemos sair com 7 projetos, 7 iniciativas para resolver problemas hídricos. Então, antes de concluir nas ODS, eu só queria deixar essa provocação que, se 40 pessoas em 4 dias saíram com 7 projetos, o que a gente pode fazer juntos? Então, água é o primeiro ODS que é diretamente relacionado ao meu projeto. A indústria, porque é um sistema revolucionário de produção, ele é bem mais sustentável. O 12, né, o consumo sustentável, por utilizar resíduos industriais, não contaminar a água, que é um recurso. A ODS 13, ação contra a mudança climática, porque ele utiliza menor consumo energético. E ao 14, né, a vida na água, porque descontaminando a água a gente também está preservando. Mas, tendo em vista que a água é a base de tudo, eu acho que indiretamente a gente acaba atingindo todos os 17 ODS. Então, muito obrigada pela atenção. Fico à disposição para questionamentos, técnicos ou não. E é isso, muito obrigada. Muito obrigado, doutora Camila Suliane Raota, pela sua apresentação, que ilustra um pouco a qualidade do nosso e a excelência dos nossos estudantes e especificamente aqui do nosso programa de pós-graduação em Ciência dos Materiais. Um projeto, quer dizer, um trabalho de pesquisa que revela resultados muito promissores, que fazem a nossa instituição também transcender as fronteiras geográficas e ganhar o mundo. Parabéns pelo reconhecimento internacional também do seu trabalho. Bom, resta-me reforçar os agradecimentos. Acho que nós tivemos 3 excelentes apresentações, muito ilustrativas da qualidade da nossa pesquisa, que fez a Universidade de Caxias do Sul, entre todas as comunitárias e privadas. Essas são pesquisas como essa que fizeram com que a universidade subisse mais um degrau, né, e passasse do 8º para o 7º lugar em pesquisa entre todas as universidades comunitárias e privadas do Brasil. Quando a gente está no topo, subir um degrau custa muito esforço, né? Mais esforço do que nunca. E então, tendo obtido esse êxito no ranking da Folha, divulgado na terça-feira, né? Fica aqui o registro de agradecimento a todos os pesquisadores que fazem a nossa Universidade de Caxias do Sul. Obrigado.